Próximos domingos, eu estou começando hoje uma série de palavras dentro do tema o Espírito Santo. Durante vários domingos, os pastores que vierem usar esse púlpito vão estar falando nesse tema, que é um tema bem vasto e bem importante sobre o Espírito Santo. Eu começo essa série hoje com o tema o Espírito Santo nos ensina. E quero basear essa palavra em Gálatas 3, de 1 a 5. Gálatas 3, de 1 a 5, deve ter aí na tela. Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo pega pesado aqui com os Gálatas. Ô seus insensatos, vocês são insensatos. Quem foi que vos fascinou? E fascinou quer dizer, quem que encantou vocês? Quem foi que, com suas palavras, enfeitiçou vocês para mudarem de atitude e saírem daquilo que é a verdade e voltarem para outras coisas que vocês já faziam, esquecerem o que vocês já tinham aprendido? Quem é que vos fascinou? Foram pregadores carismáticos? Foram rituais mais modernos? Formas mais gostosas? Uma nova onda doutrinária? Ou uma volta às velhas regras e costumes? O que é que foi que vos fascinou? Essa palavra serve muito para a igreja hoje. Há muitas coisas fascinantes por aí. Muitas coisas que vêm para enganar e para nos fazer desviar do caminho que nós já assumimos com convicção, e muitas vezes, por alguma coisa que nos chama muito a atenção, ou por uma distração nossa, nós nos deixamos, muitas vezes, enganar. Nós deixamos a simplicidade do Evangelho para assumirmos o complicado, o difícil, o trabalhoso. O Evangelho é simples, irmãos. Não tem novidades no Evangelho. Enfeitamos, às vezes, nas nossas mentes, a forma em que o Espírito Santo trabalha e opera. Achamos que porque seja o Espírito Santo tem que ser algo esquisito, diferente, espalhafatoso, para que nós nos sintamos mais espirituais. Esquecemos que a verdadeira espiritualidade, presta atenção, a verdadeira espiritualidade é simplesmente deixarmos que o Espírito Santo, que está em nós, trabalhe do seu jeito. Ele distribui, por exemplo, os dons conforme lhe apraz, diz a Bíblia, conforme um fim proveitoso. Nem sempre certas atitudes que parecem espirituais são proveitosas. Então, o que eu quero dizer hoje aqui para vocês é a respeito da ação do Espírito Santo em nós, no sentido de nos ensinarmos. Nós cantamos aqui, e o Luiz leu a respeito da criação.
Não sei se você reparou que a Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele já estava lá com Jesus, com o Filho e com o Pai. Tanto que quando Deus fala, façamos o homem, Ele está falando com o Filho e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem agindo desde então. No Velho Testamento, ele descia e agia naquele momento que fosse útil e que fosse necessário. Mas agora, que privilégio que nós temos. O Espírito Santo veio e está dentro de nós. Ele vive em nós. Quando Jesus, antes de ir embora, ele disse: olha, eu vou embora, mas eu não deixo vocês órfãos, eu envio o Espírito Santo que estará para sempre convosco. Quando você creu, foi batizado, você recebeu o dom do Espírito Santo, ou seja, a presença do próprio Deus, Pai, Filho em você e Espírito Santo em você. É através do Espírito que Deus trabalha em nós hoje. Desde o começo. O começo que da nossa conversão, da nossa salvação, o Espírito já está atuando. A nossa salvação, ela tem origem no coração de Deus. Foi motivada por seu imenso amor por nós e possibilitada pela sua graça e misericórdia. Não há merecimento na história. Não há nenhum mérito nosso, porque, aliás, nenhum de nós tem mérito algum que possa ser suficiente para nos justificar diante de Deus. Nenhum mérito, nenhum merecimento no processo da nossa salvação. O preço foi pago pela cruz, por Jesus se apresentar diante de Deus e se oferecer para entregar a sua vida na cruz pelos nossos pecados. Esse é o processo da salvação. Deus, no seu amor, misericórdia e graça, Jesus pagando o preço na cruz. Portanto, nenhuma soberba, nenhuma jactância, nenhum orgulho espiritual, nada de nossa parte, ninguém pode se gloriar, só cair de joelhos e se entregar. A nossa salvação é obra inteiramente feita pelo Senhor. Inteiramente feita pelo Senhor. Teve seu início, foi operada em nós pelo próprio Deus, através da ação do Espírito Santo. Nada valeria, nada aconteceria, mesmo Jesus sendo pregado na cruz, mesmo Deus tendo nos amados, se o Espírito Santo não entrasse na história e fizesse a sua obra para que nós recebêssemos esse plano de Deus na nossa vida. João 16, 8 a 11 diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. 3 coisas para que nós fôssemos salvos, o Espírito operou. Primeiro, Ele nos convenceu do pecado. E Jesus diz: do pecado, porque não creem em mim.
Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, porque Jesus diz: não creia em mim, porque a pregação de Jesus foi qual? Arrependei-vos. Arrependei-vos, vocês são pecadores. Essa foi a mensagem de Jesus. E como eles não criam em Jesus, o Espírito Santo há de convencer as pessoas do pecado. E uma coisa difícil para o ser humano, uma coisa muito difícil, reconhecer-se pecador. Nós somos orgulhosos, nós somos metidos, nós nos achamos. Não é verdade? Reconhecer-se pecador não é nada agradável ao ser humano. Entender que eu estou perdido, indo para o inferno, sem esperança, sem Deus no mundo, longe do povo de Deus, nada disso me traz satisfação. E se não fosse a ação do Espírito Santo em mim, nunca eu me reconheceria como pecador. Eu sou tão bom, eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, desde que não faça mal para mim. Pecador. Pecador. Somos pecadores. E o Espírito nos convenceu disso. Quem aqui não se acha pecador? Quem aqui sabe que é pecador? O Espírito Santo agiu em você. Te convenceu disso. Da justiça. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. A obra de Jesus já estava consumada na cruz. E Ele já ia embora. Então agora, para que nós entendamos que a justiça de Deus foi feita na cruz, não é fácil para uma pessoa natural entender por que uma morte na cruz de alguém me justifica diante de Deus. E o Espírito Santo então é que nos convence da justiça, saber que a justiça não tem nada a ver com o que nós possamos fazer para merecê-la, mas apenas pela fé no que Cristo fez na cruz. Ele também nos convenceu do juízo. O juízo, que coisa terrível. O dia da vingança do nosso Deus. O dia em que Deus vai pedir contas de cada um de nós. É outra coisa que muita gente resolve não crer por causa disso. Pelo fato de saber que um dia vai ter que prestar contas diante de Deus. Isso é terrível, aceitar a verdade de que sem Cristo o juízo de Deus virá e me levará para o inferno. Mateus 10, 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temor do Senhor está em falta hoje em dia, inclusive nas igrejas. Temor do Senhor. Não tema nada, tema aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Foi o Espírito que tocou o nosso coração, de pedra, resistente, duro, e o amoleceu com o seu toque. Foi o Espírito que regou a terra do nosso coração e a deixou fértil para receber a semente da palavra de Deus, e que ela pudesse brotar e florescer e frutificar. Foi o Espírito Santo que tirou a venda dos nossos olhos, para que pudéssemos enxergar o caminho que nos foi colocado diante de nós. Lembra-se dos judeus? O próprio Messias esperado, prometido pelos profetas, que eles aguardavam com tanta ansiedade, estava no meio deles e eles não conseguiam ver.
O homem é cego espiritualmente. Nós somos cegos espiritualmente. Precisamos da luz do Espírito Santo, que nos ilumine e nos faça ver e compreender as verdades do reino de Deus. E para isso, nós dependemos do Espírito Santo. Dependemos da força do Espírito para nos convertermos. E continuamos a depender do Espírito Santo para continuar, para nos preservar, para nos aperfeiçoar e para nos levar até aquele dia em que vamos ser confrontados diante de Deus e seremos aprovados. Porque o Espírito Santo nos selou. Ele é o selo que Deus colocou em nós, a garantia de que nós vamos chegar lá. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo está em nós. Sabe por quê? Fico pensando, isso é um pensamento meu, não é Bíblia. Eu fico pensando, por que no Velho Testamento o Espírito vinha e ia embora, e agora Deus colocou ele em nós? Porque sem ele, em um minuto, nós não conseguiríamos nada diante de Deus. A nossa humanidade é muito forte, a nossa carne, a nossa herança do pecado é muito forte. Então Deus colocou a sua garantia de que vamos chegar lá. E o Espírito então trabalha continuamente em nós, para que ao chegarmos lá sejamos reconhecidos como filhos de Deus. É claro que nós temos que deixar que o Espírito haja em nós e trabalhe em nós. Se nós nos inclinamos para a carne, mais inclinados para as coisas do mundo, para a vida moderna, para a vida social, é claro que a carne vai dominar. O Espírito, ele não força nada, ele fica lá. Ó, eu estou aqui, se precisar de mim, pode contar comigo, mas se você quer viver pela carne, se você quer produzir e fazer tudo com a influência desse mundo, com a influência dessa sociedade, da sua carne, com a tua própria vontade, então, eu estou aqui. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, entristecer o Espírito. Mas isso é um assunto para outro pastor. Paulo, então, está advertindo os Gálatas. É bom ser o primeiro de uma série, né? Ele está chamando eles de insensatos. Na verdade, a Bíblia ela enfeita. Eu não sei se ele falou assim. Pode ser que ele tenha falado dos seus tolos. Ou seus... alguma coisa mais assim, né? Por quê? Porque embora eles tivessem iniciado a sua caminhada cristã pelo Espírito de Deus, crendo na justiça de Deus, naquilo que Jesus tinha feito, que não era mais pela lei, não era mais por formas, por rituais, pelas coisas que eles podiam fazer para merecer, embora tivesse começado assim, agora eles estavam voltando, fascinados por alguém ou por alguma coisa, a confiar na sua capacidade de viver a vida cristã reta pelas suas próprias forças. Nós estamos enganados, irmãos, muito enganados, se acharmos que precisamos muito do Espírito Santo para a nossa conversão, mas que agora nós podemos confiar na nossa própria força, na nossa própria carne, ou até confiar em outras coisas.
em rituais, em formas. Se assim nós estamos fazendo, nós somos insensatos, nós somos tolos. Agora, pelo menos se a gente sabe que a gente é tolo, já é uma coisa boa, porque dá a esperança que um dia nós nos tornemos sábios. Porque se reconhecer tolo é a primeira coisa, já é o primeiro passo. Meio caminho andado. Então o Espírito nos ensina. O que é que o Espírito nos ensina? Ele ensina tudo o que é aceitável diante de Deus e útil para que a nossa vida seja uma vida agradável ao Senhor. Para crescermos na vida cristã, nós precisamos aprender, sabe o quê? Tudo. Tudo. É que nem uma criança que nasce, um recém-nascido, precisa aprender tudo. Desde as coisas mais simples, como as mais complicadas. É o processo difícil e demorado de santificação, de trabalho árduo, difícil do Espírito Santo em nós. Não porque o Espírito não seja poderoso, mas é que nós é que somos duros e resistentes. Muita coisa. Então, o Espírito tem que nos ensinar. Mas eu vou pegar 3 coisas. Primeiro, é falar o que é bom e verdadeiro. Falar, como uma criança recém-nascida, uma das coisas que ela precisa aprender é a falar. Logo de cara vai ter que aprender a falar. Geralmente a palavra primeira que ela aprende é não. Ou então, papai. Nós, como crianças, como recém-nascidos, precisamos aprender a falar o que é bom. É mais difícil, porque a criança não sabe falar nada, agora nós sabemos falar bobeira. E nós precisamos aprender a falar o que é bom e o que é verdadeiro. As primeiras palavras que o Espírito já deve colocar na nossa boca é aquela assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Palavras difíceis, mas são as primeiras. Ó Deus, que bom que eu não sou como aquele irmão chato. Eu sou bem mais... O Bilão sempre fala isso nas pregações dele com relação a mim. Mas eu falo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Descontei, fazia tempo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Pode ser até que ele diga, que nem um papagaio fala qualquer coisa, mas falar mesmo, de coração, de alma, entendendo o que ele está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que manda, é aquele que está acima de todas as coisas, e que está no governo da minha vida. Isso só o Espírito Santo pode fazer com que nós possamos dizer com convicção: Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer isso? Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando. Você não falou isso por você. Se você falou sinceramente, o Espírito Santo colocou essas palavras na tua boca nesse momento. O que eu quero é que a gente entenda como a gente precisa do Espírito Santo no dia a dia. Dizer um aleluia, dizer um glória a Deus, pode ser mecânico, pode ser automático, mas também pode ser pelo Espírito Santo de Deus, dando real louvor ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma canção que você canta,
canção que você canta aqui no louvor. Pode ser entoada pelo simples prazer da melodia ou do ritmo, ou animada pelo ambiente que está ao seu redor. Mas pode ser também pelo Espírito Santo, uma canção que você canta com o coração aberto e que atinge o coração do Senhor. Louvor verdadeiro. Você veja como a nossa vida é sempre essa luta da carne com o Espírito, em todos os momentos. Às vezes, o louvor vem assim, né? Hoje está muito assim. O ambiente, depende do ambiente externo. Mas só o louvor autêntico, que é impulsionado pelo que vem de dentro, é que vale diante do Senhor. O Padre Léo tem umas frases interessantes, a gente gosta de citar, e eu cito uma frase dele que diz: quem precisa de muita coisa por fora é porque está vazio por dentro. Sabe, um violão, um pandeiro, ou nada disso, para aquele que está no Espírito, consegue louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Temos que progredir nesse aprendizado de falar o que é bom. O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Tem gente que costuma falar uns palavrões, né? Sai sem querer quando se converte, depois vai virando para bobo, para tolo. Em vez de falar aquele palavrão para o outro, ele fala: ô seu bobo, né? Xinga o juiz: ô juiz bobo. Mas nós temos que crescer nisso, crescer no falar até o dia em que, quando nós estivermos lá diante do trono, nós cantarmos e dissermos, como está lá em Apocalipse 1, 5 e 6, aquele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvor verdadeiro, reconhecendo o que Ele fez por nós e que Ele nos promoveu a reino e sacerdotes para a sua glória. Aleluia. Segunda coisa, ou outra coisa que o Espírito nos ensina, é andar e agir conforme a sua vontade. Jeremias 10, 23 diz: não compete ao homem dirigir os seus passos. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Que coisa, como a gente quer dirigir os nossos próprios passos. Como a gente quer ter o comando da carruagem. Como a gente quer ter o comando, mandar na nossa vida, escolher fazer as nossas próprias escolhas. Mas Jeremias está dizendo aqui: não compete ao homem dirigir os seus próprios passos. Compete a quem? Compete a quem? A esposa? Tem homem que a esposa é que dirige. Ontem nós tivemos a reunião de homens, foi uma benção. Não vou contar nada para as mulheres ficarem curiosas, elas ficam. A Lília não está aqui hoje, ela está viajando, eu posso falar o que... não, mas vai gravar, né? Não, então não. Sem depender do Espírito Santo, certamente, irmãos, uma hora nós vamos tropeçar no caminho, vamos cair feio, machucar o joelho. Tem gente esfregando ali. O Bilão deve estar andando sem o Espírito Santo, não é possível. O cara cai cada semana.
Agora também já extrapolou, né, Bilão? Agora. Certamente vamos acabar caindo e vamos acabar nos desviando do caminho estreito, porque tem um caminho largo logo ali do lado que nos chama a atenção, que nos fascina. Desviar-se é natural, é coisa natural, mas seguir reto para frente é coisa espiritual. Errar é humano, mas acertar é espiritual. Cair em pecado e no desejo da carne é humano, mas resistir ao poder do pecado é espiritual. Boas obras podem ser simplesmente naturais, com a motivação errada de aparecer, mas feita por amor, é obra do Espírito Santo. Até a pregação que nós fazemos, pastores ou não, aqueles que pregam, que testemunham, podem ser realizadas apenas pelo talento do pregador. Mas quando é assim, só na eloquência daquele que fala, o resultado não será o mesmo, se estiver o pregador falando as palavras que o Espírito Santo lhe puser na boca. E aí vai. Amar o próximo, amar a Deus, servir, ofertar com alegria, servir aos irmãos, preservar a unidade, abençoar os filhos, amar a esposa, tudo na nossa vida depende da ação do Espírito Santo em nós. Se tudo isso for feito apenas pelas nossas forças e do nosso conhecimento, etc., nunca será o resultado que Deus espera que seja. E mais uma coisa que o Espírito nos ensina sobre a beleza e o caráter de Deus, a conhecermos a Deus. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também como a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo, olha, a gente percebe nas coisas que foram criadas o poder e a divindade de Deus, mas as pessoas aí fora não percebem. Por quê? Porque só quem tem o Espírito de Deus pode ver em cada coisa, em cada beleza da criação, a mão de Deus, criadora, e pode realmente louvá-lo por isso tudo. Ele nos faz perceber a mão poderosa de Deus nas coisas que foram criadas. A bondade de Deus expressa todo dia nas pequenas coisas. Só são percebidas por nós se estivermos no Espírito. Quando estamos distraídos com as coisas do mundo, com as preocupações da carne, a nossa tendência é ver o problema, a dificuldade, aquilo que não é bom. Vemos as coisas boas quando o Espírito Santo nos ilumina e nos faz ver tudo isso. Agora, a graça e a misericórdia de Deus, a bondade, os atributos de Deus, que são tantos, esses nós aprendemos na palavra de Deus. Nós aprendemos naquilo que foi escrito, que está revelado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu a Bíblia, usou homens, e ele revela as verdades bíblicas para nós.
de forma natural e carnal, aparecem 1001 interpretações e seitas surgem através de passagens bíblicas. Só pela iluminação e revelação do Espírito Santo é que nós chegamos e compreendemos a verdade bíblica, a verdade que Deus nos expôs e deu para nós podermos viver uma vida santa e que agrade ao seu coração. Então é o Espírito que nos ensina sobre Jesus Cristo, quem Jesus é, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o irmão mais velho, o Espírito que nos revela essas coisas. Você já pensou nisso? Você crê em tudo isso, que outros aí fora não creem, porque não tem essa revelação. Como então o Espírito Santo nos ensina? Como? João 15, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele não só nos ensina, como ele nos faz lembrar. Agora é claro que ele nos faz lembrar daquilo que a gente já sabe, né? Ninguém lembra daquilo que não sabe, que nunca viu. Sempre tem a nossa parte. Para ele nos lembrar de verdades bíblicas, é importante que nós as conheçamos. Para nos lembrar de versículos, no momento em que for necessário, é preciso que nós tenhamos eles aqui na cabeça. Palavra de Deus. Primeiro, então, ele produz sede de conhecimento da vontade de Deus. Você se converte, você diz, eu quero conhecer mais, eu quero ler. Nos faz apaixonar pela palavra de Deus. Nos dá um espírito ensinável. Eu quero aprender. Eu não sei nada. Então ele ilumina a verdade, revela a verdade, abre o nosso entendimento espiritual, porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. O homem natural não as entende. Você já viu que às vezes você lê uma passagem bíblica, um versículo, 500 vezes. Lá um dia, você está passando uma situação e aquela palavra, o Espírito põe. E você fala, nossa, nunca vi isso aqui. Agora, o Espírito iluminou a sua mente, o seu coração, para você entender aquilo que Deus está falando para você. Aleluia, que privilégio. E eu concluo então. Muito mais eu poderia dizer a respeito da ação do Espírito Santo em nós, mas isso eu vou deixar para os outros pastores que vierem. Eu só quero que vocês entendam hoje, que assim como nós somos agradecidos a Deus Pai, pela aliança da graça que Ele fielmente cumpre nas nossas vidas, pelo amor tão grande manifestado na cruz por Jesus, para com as nossas vidas, da mesma forma, não é menos importante em nossa vida o processo de salvação e santificação produzidos pelo Espírito Santo em nós. Às vezes nós temos dificuldade, é mais fácil entender o Deus Pai Criador, o Deus Filho Jesus que veio, as coisas que são visíveis, nos dão facilidade para crermos. A cruz, os pregos, a tumba, a pedra removida, a própria ceia que nós participamos, que nos lembra do que Jesus fez, que é algo visível, isso nós não temos dificuldade de entender e de valorizar. Mas o dom do Espírito, ele é algo tão espiritual, que nós, que somos tão carnais,
podemos às vezes nos esquecer do seu valor e até mesmo subestimarmos a sua importância na nossa vida. A importância da ação do Espírito Santo em nós, de estarmos. Isso me faz entender um pouco o que é andar no Espírito. Na verdade, precisamos entender tudo que o Pai e o Filho realizam em nós hoje. Tudo isso que Deus faz em nós é feito pela operação do Espírito Santo em nós. E por isso, vamos buscá-lo, vamos amá-lo, vamos nos encher da sua presença, vamos adorá-lo como Deus que Ele é, pois afinal nós dependemos em tudo do Espírito Santo. Por isso eu termino dizendo: louvado seja o Pai, louvado seja o Filho e louvado seja o Espírito Santo. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.